Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma top. Manual de cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos, do professor Leonardo Andrade. A obra não é conhecida, ele também não é conhecido, mas ele tem um canal no YouTube, professor Leonardo Andrade. E eu não conheço ele, né, pessoalmente, e comprei essa obra por indicação e estava em promoção na Livraria com Cristo. Livraria com Cristo. Você pode entrar no site aí dessa loja. Eu não sei se está na promoção ainda, mas eu paguei R$ 27 nessa obra. R$ 27. Barato, né? Paguei no Pix. E antes de nós mostrarmos para vocês aqui o sumário, aqui está o currículo, né? É um currículo respeitável do professor Leonardo Andrade. Aqui está a foto dele. Ele é filósofo, teólogo, historiador, pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira, Ética e Filosofia, Ensino Religioso, Revisão de Textos Hebraico e Cultura Judaica, pela USP, né? Hebraico, Aramaico e Cultura Judaica, mestrado e doutorado em Línguas Semíticas, pelo Limud, especialista em Línguas Semíticas e Etiologia do Oriente Próximo, é diretor do Instituto Teológico Logos, é articulista e escritor de matérias afins à teologia, filosofia, arqueologia, paleografia, gramática, alfabetização e letramento. Atualmente trabalha no processo de decifração de peças e artefatos arqueológicos. Traduzindo aí a língua, são línguas mortas, né? O acádio, aqueles desenhos, né? Hieróglifos, o garítico e outros. Então, é um currículo respeitável, né? Essa obra tem, deixa eu pegar aqui as páginas para vocês verem, total 403 páginas. 403 páginas. Aqui é a bibliografia, né? A bibliografia aqui, você pode encontrar essas obras, né? São todas obras que eu vi aqui em português. Em português, nosso idioma. Você pode adquirir todas essas obras aqui. Você pode dar uma verificada e você pode adquirir essas obras. Tá certo? Então, 403 páginas. Vamos aqui logo para o sumário. Eu não vou demorar muito nesse vídeo, nesse review. Você tem a introdução à cultura bíblica, o capítulo 1, calendários, tempos e estações, o 2, o ciclo da vida nos tempos bíblicos, 3, alfabetização de letramento, como funcionava, capítulo 4, funeral e sepultamento, capítulo 5, o serviço pastoral e o cuidado com as ovelhas, capítulo 6, festas e celebrações nos tempos bíblicos, 7, cultivo e a colheita dos grãos, 8, casas e construções, 9, profissões e ocupações nos tempos bíblicos, 10, músicas e cânticos nos tempos bíblicos, 11, as características das cidades nos tempos antigos, 12, animais de tração e animais domésticos, 13, vestes e ornamentos pessoais, 14, religiosos nos tempos bíblicos, 15, alimentação nos tempos bíblicos, 16, viagens marítimas, 17, a coleta e distribuição de água na Palestina, 18, atletismo grego e o entretenimento romano, 19, aspectos da sociedade judaica nos tempos antigos e último capítulo, armas e guerras. Aí tem as referências bibliográficas, tá? O material que ele usou para escrever essa obra. Então vamos pegar aqui um capítulo, né? Vamos pegar o capítulo 3, a alfabetização de letramento, como funcionava a alfabetização nos tempos bíblicos, né? Você vem aqui na página
67, ele vai trazer também fotos, tá? É uma obra simples, não é aquela obra rebuscada, sofisticada, até porque você publicar um livro é muito caro, né, gente? Para quem escreve, para você publicar e numa editora é muito caro. Quanto melhor a editora, mais nome ela tiver, mais caro será o livro, né, para você publicar. Então aqui você tem as fotos, né? Você vai encontrar várias fotos. Isso aqui é interessante. 67 é isso, né? É isso, 67. Vamos lá. Aqui, ó. Capítulo 3. Alfabetização de letramento. Como funcionava? Ele começa com uma pequena introdução, aí ele vem aqui já, ó, os primórdios da educação. Tá? Em uma expedição arqueológica liderada por Sir Charles Leonard Woolley, realizada em Ur dos Caldeus, que durou cerca de 12 anos, de 1922 a 1934, provou que havia escolas na cidade onde Abraão passou sua juventude. Olha só. Nestas respectivas cidades antigas foram encontrados tijolos de barro indicando algumas as disciplinas ensinadas naquelas escolas. Além disso, os alunos escreviam suas lições em tijolos e as lições de vocabulário por ditado. É fato que estudo das disciplinas exatas estavam bem avançadas em aritmética, tinham as tabuadas de multiplicação e divisão. Isso no tempo de Abraão, gente. E os alunos mais avançados sabiam raiz quadrada e raiz cúbica. Meu Deus, a matemática é muito antiga, né? Inclusive, eu já li um livro sobre matemática, né? Eu era péssimo em matemática, meu Deus, na escola. Era uma luta. Mas o escritor falando que a matemática prova que Deus existe. Porque os números são infinitos. E tudo que você vai fazer pesquisa, tá? Se usa matemática, gente. Tudo é matemática, porque tem que medir. E a matemática é exata. A matemática é uma ciência exata. Então a matemática prova que Deus existe. Os numerais provam que Deus existe. É interessante. Voltando aqui, ó. Raiz quadrada, com aulas práticas de geometria. Nas aulas de gramática, incluíam exemplos de conjugação de verbos. Isso aqui foi encontrado, viu, gente? Isso aqui é arqueologia. E outras coisas avançadas. Todas essas constatações, juntamente com outras descobertas em Ur, nos dão a ideia de que Abraão veio de uma cidade muito civilizada. Sem dúvida, ele frequentou uma dessas escolas. Tudo leva a crer que Abraão e Sara estavam familiarizados com as leis de Hammurabi, tendo aprendido esse código babilônico em sua juventude. A explicação para a ação de Sara com sua serva Agar como esposa secundária foi porque a lei de Hammurabi permitia que isso fosse feito. Uma ação semelhante foi repetida nas relações da família de Jacó. Contudo, depois que a lei de Moisés entrou em vigor, esse costume desapareceu em Israel. Então, gente, você pensa que a civilização começou agora? Claro, nós estamos na era da modernidade, da informação, mas sempre houve informação, sempre houve tecnologia. A diferença é que hoje você tem um processo muito mais rápido, mas o ser humano sempre foi desenvolvido. Então, na época, aí, a gente está falando de 5.000 anos atrás, ou até mais, já tinha alfabetização, já tinha escolas. Você pega o Egito, né, uma das maiores civilizações do mundo, o nível deles é maravilhoso. O nível de entendimento, a medicina egípcia. Eu tenho aqui o livro do André Daniel Reich, Os Outros da Bíblia, que ele fala sobre isso. O conhecimento que eles tinham avançado de medicina, extraordinário.
fazer cirurgia, abrir a cabeça do camarada. É uma coisa assim, fora de série. Aí vem depois aqui, ó, sobre a escrita. A escrita. A escrita primitiva foi pictogrâmica, onde figuras representavam objetos. Logo a seguir aparece a ideogrâmica, assim chamada pelo fato das figuras representarem ideias. No terceiro estágio aparece o fonograma, figuras representando sons. A escrita mais antiga que temos ideia é, sem sombra de dúvidas, a cuneiforme, ou seja, em forma de cunhas. Os sumérios criaram o sistema mais antigo de escrita no mundo, o cuneiforme, método também usado em outro idioma antigo. A revista Aventuras na História destaca que escrita em forma de cunha, de metal ou madeira em forma de calço, surge entre os sumérios da Mesopotâmia, para facilitar registros de... Aqui tem um erro, né? Acho que a editora comeu bola aqui, ó. Mas isso aqui é de menos. Facilitar registro de transações comerciais. Foi o primeiro instrumento voltado para a escrita. Era usado para a escrita. Era usado em placas de argila para formar letras. As placas depois podiam ser cozidas e preservadas ou reaproveitadas mais tarde. Aqui você tem um exemplo, tá? Você tem um exemplo, essas fotos aqui. Aí ele continua aqui, ó. Em se tratando de escrita, os dois povos que mais se destacaram foram os babilônicos e os egípcios. Engraçado que hoje o Egito não é nem a sombra, né, do que foi no passado. Cada um destes teve a sua destacada e particular escrita. Os babilônicos criaram a escrita cuneiforme, assim denominada por consistir de pequenas cunhas, feitas especialmente em pedras, enquanto os egípcios usavam pequenas figuras para representar objetos, ideias, os famosos hieróglifos, tá? Desenhar em pedra, tá? Então toda a sua vida cotidiana deles, eles desenhavam em rocha, em pedras. Você encontra isso no Egito, né? Você tem aí documentos arqueológicos, enfim. Aí ele fala aqui, ó, escolas do Egito. Estevão nos dá relato de que Moisés foi ensinado pela sabedoria dos egípcios. Chegaram-nos ricas informações da terra do Nilo para nos informar quão valiosa é a educação deste legislador no Egito. A tradição nos diz que Moisés frequentou a escola do Templo do Sol em Heliópolis. Foi lá, sem dúvida, que aprendeu a ler e escrever. Há indícios de que ele recebeu aulas de aritmética, usando a notação da escala decimal. Ele deve ter estudado a geometria o suficiente para estar familiarizado com a agrimensura, a arte de medir a terra, e seu conhecimento de matemática o levou à trigonometria. Os egípcios também estudavam astronomia e arquitetura. Eles também tinham algum conhecimento de ciência médica e odontológica, e conheciam anatomia e química, e também tinham algum conhecimento de metais, porque tinham minas de ouro e cobre, e estavam familiarizados com o uso do ferro e a fabricação do bronze. A música também era considerada um assunto importante nas escolas egípcias. Moisés deve ter tido uma cultura ampla e, de acordo com os antigos padrões egípcios, eles eram de alto calibre. Moisés aprendeu tudo isso. Hebreus fala que ele foi ensinado, educado, o livro de Hebreus, em toda a ciência do Egito. Moisés não era qualquer um, não. Aí, ó, a educação sob a lei de Moisés. Isso aqui é maravilhoso, não vou ler por causa do tempo, tá? Quero mostrar mais coisa para vocês. Explica. A escola de profetas, que segundo os historiadores foi fundada por Samuel, tá? Depois você tem as escolas das sinagogas nos tempos de Jesus. Você tem as escolas rabínicas nos tempos do apóstolo Paulo. Aqui você tem uma foto, ó, os rabinos ensinando. Depois você tem aqui sobre as escolas.
Ele vai falar sobre a escola de dois rabinos, né? A escola de Shammai e a escola de Hillel, tá? Os fariseus e os saduceus pertenciam a essas escolas. Deixa eu ver aqui. Os fariseus pertenciam à escola de Shammai, tá? E os saduceus pertenciam à escola de Hillel, que é uma escola mais liberal, vamos falar assim, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, vai falar, ó, a letra mata, que é a expressão que Paulo usa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 6, sobre a lei, né? Ó, algo interessante que envolve esses dois mestres da Torá é o texto de 2 Coríntios 3:6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Esse texto é muito disseminado como sendo uma prova contra os estudos avançados da Bíblia Sagrada, bem como o estudo da teologia. Entretanto, é um dos versos mais mal interpretados das Escrituras. As duas escolas eram reconhecidas pelo modo em que ensinava a Torá. Por ter um caráter mais rigoroso, a escola de Shammai era apelidada da escola da lei. Já a escola de Hillel, por ser mais maleável, era reconhecida como a escola do espírito. Isso aqui é interessante, isso aqui eu não sabia, né? Deste modo, é perceptível que Paulo estava se referindo às duas escolas rabínicas mais conhecidas da época, Shammai e Hillel, pois nos versos anteriores, versículos de 1 a 5, podemos notar que a escola de Shammai estava impondo cartas, e isto estava impedindo que o evangelho avançasse em certas regiões. Paulo chega a dizer que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Assim, entendimento ficaria, o entendimento ficaria, não na escola de Shammai, mas pela escola de Hillel. Vejamos alguns paralelos entre os ensinamentos de Jesus e Hillel. Orar pelos inimigos, é o tamanho das franjas, né? Nos cantos da roupa. Você tem a validade da Torá, você tem a misericórdia, o cisco e a trave, o que é lícito no Shabá, no sábado, o sábado feito para o homem. Então Jesus conhecia. Jesus não era ignorante, não. Como dizem os proponentes de Jesus histórico, que ele era analfabeto. Até porque os caras não creem de Jesus como Deus, os caras não creem em nada. Exageros nos rituais de purificação, a salvação pela graça, a ressurreição. Ó, o banquete e o malchute, Hashamaim, no reino dos céus, né? O banquete no reino dos céus. Sede pacificadores e amem uns aos outros. A regra de ouro, o caso do adultério, a prática do adultério. Gamaliel, agora ele vai falar aqui sobre Gamaliel, que Paulo foi instruído aos pés dele, tá? Depois ele vai falar sobre as escolas romanas, no primeiro século, e o ensinamento sobre... o ensinamento sempre fez parte do contexto bíblico. E aqui ele vai para o capítulo 4 já. Então, maravilhoso. Vamos pegar outro capítulo aqui, rapidamente. Não dá para mostrar tudo, né? Deixa eu pegar outro capítulo aqui. Cadê? Animais, alimentação. Ó, a coleta e distribuição de água na Palestina. 361. Página 361. Vamos pegar aqui para nós vermos. Aqui, ó. Capítulo 17. Poços e cisternas e fontes. Poços e sua localização. Obtenção de água para uso doméstico. Poços e fontes de fama das escrituras, como o poço de Jacó, né? Ó, os tanques. Ele vai falar aqui. Aqui tem algumas fotos, ó.
as águas de Jerusalém, poças de água no meio e ao redor da cidade, o lago de Salomão e a área de armazenamento do templo. Tinha que ter muita água, porque os sacerdotes tinham que se lavar, né? Água para Jerusalém, água para Jerusalém moderna, tá? E aqui ele vai para o capítulo 18, que o 18 vai falar sobre o atletismo grego e o entretenimento romano. Isso aí, os Jogos Olímpicos na Grécia é muito antigo, tá? Os festivais ali, muito antes de Cristo. Né? E os romanos copiou também, né? Copiaram os Jogos Olímpicos dos gregos, né? Da Grécia. Então, isso aí tem comprovação histórica, arqueológica e por aí vai. Ele começa com uma pequena introdução, tá? Ó, após a vitória de Alexandre o Grande, os jogos e esportes ginásticos dos gregos foram introduzidos na Palestina e um ginásio foi construído em Jerusalém. Tá? Esses eventos atléticos agradavam aos gentios, mas repugnavam os judeus piedosos, porque eram de caráter desmoralizante. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Então, o boxe já existia. Enfim, tinha várias modalidades, ele vai falar aqui. Aqui ó, os Jogos Olímpicos gregos. Aí, personagens nos Jogos Olímpicos. Embora os 4 principais jogos gregos fossem os estímios, os nemeus, os fístios e Jogos Olímpicos, estes últimos, que são os Jogos Olímpicos, né, foram sem dúvida os mais celebrados. Eles aconteciam a cada 4 anos, em Olímpia, em homenagem ao deus Zeus. Até hoje é assim, né? 4 em 4 anos, os Jogos Olímpicos. O evento começou com uma apresentação especial de oferenda a vários deuses e heróis. Depois disso, houve 4 sprints para determinar o vencedor. Então, as longas corridas foram feitas, e então veio um concurso de natureza quintupla, que incluía saltos, corridas, teixos, arremesso de lança e luta livre. Depois havia corridas de bigas, boxe, corridas com marduras e disputas entre arautos e trompetistas. Aí você tem a preparação para os Jogos Olímpicos, vai falar aqui, e Paulo vai citar isso na primeira carta aos Coríntios, as regras, tá? Que o atleta tinha que se abster de certas coisas, tinha que cuidar do corpo. Os gregos davam uma ênfase muito grande ao corpo. Você vê hoje as estátuas, né? Como que era, tudo forte, musculoso. Então, os gregos, eles davam uma ênfase muito grande ao corpo, né? À estrutura física. E Paulo vai citar aqui, ó, o apóstolo Paulo refere-se a esta autodisciplina do atleta quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 25. Ele fala aqui, ó, e todo aquele que luta, refreia-se de tudo, o cuidado do atleta, né? E ao jovem Timóteo diz, e também aquele que luta não é coroado, se não agir legitimamente. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui você tem uma foto, né, dos atletas correndo, então você vê a forma física. Então os gregos davam muita ênfase, né, a isso, a musculação, enfim. Ó, troféus para os vencedores dos jogos, alusões à raças nas epístolas, alusões à luta de boxe, a luta e boxe nas epístolas. Paulo vai citar lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27, sobre o boxe, o pugilismo. Alusões e várias ideias atléticas no Novo Testamento. Paulo usa muito isso, né? Para aplicar a vida espiritual. Como cristão, nós estamos numa corrida, né? Uma corrida. Mas não por uma coroa corruptível, que era a coroa que os atletas recebiam quando ganhavam. Mas estamos numa corrida espiritual. Né? Que todos que atravessarem a linha de chegada vai receber a coroa. A coroa de glória, a coroa de justiça. Isso é maravilhoso, né?
Aí você tem aqui, ele vai falar por último sobre os gladiadores romanos, tá? Gladiadores. Acabando aqui, entra o capítulo 19, que é os aspectos da sociedade judaica nos tempos antigos, tá? Aqui ele começa a falar dos grupos, os grupos políticos e religiosos no tempo de Jesus, como os fariseus, os essênios. O Novo Testamento não cita eles, mas possivelmente João Batista teve contato com eles porque eles moravam no deserto. E os essênios, eles eram radicais, eles romperam com o templo devido à prostituição do templo e à sua decadência moral e espiritual e foram para o deserto, né? E aqui, ó, ele lista aqui 12 características básicas dos essênios, tá? 12 características básicas dos essênios. Eu vou parar aqui, ó, para você clicar aí, pausar o vídeo e ler. Então clique aí, pausa o vídeo e lê, tá? E é o 12º. 12ª característica. Vamos seguir aqui. Você tem os elotes, os radicais naquela época e os saduceus. Tá? Depois você tem a escravidão entre os próprios judeus. A Torá fala sobre isso, né? O Pentateuco. A proteção dos escravos, segundo o código da lei de Moisés. A escravidão em terras estrangeiras. A escravidão no Império Romano. Tá? Assaltos e vingança da morte. Prática entre tribos de árabes no deserto. A parábola do bom samaritano ilustra isso, né? Os assaltos que aconteciam nas estradas. Práticas nos dias do Antigo Testamento. O ladrão da noite. Isso aqui é interessante. É importante saber que nos tempos de Jesus havia uma recomendação de deixar o fogo no altar continuamente aceso. Para que isso ocorresse corretamente, era preciso fazer um revezamento com os sacerdotes. Geralmente à noite, uma sentinela, chamado de Ganav no hebraico e em português o ladrão da noite ou de noite, saía para averiguar se algum sacerdote havia dormido. Ele levava consigo uma tocha acesa e, acaso encontrasse o sacerdote dormindo, ateava fogo na ponta das vestes do sacerdote, que, acordando com o uso do fogo, tirava suas vestes e ficava nu, sendo envergonhado perante todos. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, João está citando aqui um costume, né? Isso aqui também não sabia. É uma curiosidade. Maravilhoso, né? A vingança de morte no Oriente, como que funcionava. A antiguidade deste costume. A aplicação do princípio nos tempos bíblicos. Lucrativo. Aprovado. O julgamento de Jesus. O desenvolvimento do processo, ou de processo de crucificação. Os judeus e a crucificação, os tipos de cruz que existiam naquela época, a cruz, suar sangue, tá? Que é uma, aqui, ó. O Dr. Lucas afirma que Jesus suou sangue e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse processo é causado por um intenso estresse emocional ou um distúrbio da coagulação sanguínea. Era denominado de hematite drose. Hematite drose. Hematite drose. Interessante, né? Isso aqui eu já sabia já. O açoitamento, a coroa de espinhos, a rude cruz, transpassamentos, o vinagre anestésico, tá?
respirando na cruz, causa mortes de Jesus, foi a causa da morte dele. Ele morreu, segundo os estudiosos, por asfixia. Asfixia. Quando a cruz não mata, quando os crucificados não morriam, o que eles faziam, tá? Eles quebravam as pernas do condenado, isto era para que faltasse oxigênio e assim morresse asfixiado. Tem a asfixia, trauma torácico e destino dos cadáveres. Interessante, né? Então é um livro maravilhoso, eu gostei bastante. A linguagem simples, uma linguagem que qualquer um entende. E tem informações aqui, eu tenho outros comentários, eu tenho outros manuais aqui, e tem informações que eu não encontrei, né, nos outros manuais, que só encontrei aqui. Então é interessante. Sempre é interessante você ter um material desse. Eu comprei na Livraria com Cristo, uma promoção de 40%, paguei R$ 27,00, é uma obra de 400 páginas e vale muito a pena você ter em sua biblioteca. E se vocês gostaram desse vídeo, esse review, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.